Passaremos ao próximo tema, acordos de leniência, programas de integridade, compliance, a CGU como ator no combate à corrupção. Para presidir esta mesa, convidamos o seu diretor da TPF do Pará, Bruno Benassuli, por gentileza. E convidamos o nosso palestrante, senhor ministro da Controladoria Geral da União, Wagner de Campos Rosário, por gentileza. O nosso palestrante é auditor federal de finanças, tornou-se o primeiro servidor de carreira da CGU a assumir o cargo de secretário executivo e ministro da pasta. No órgão de controle interno do governo federal, trabalhou também na área de operações especiais, responsável por investigações conjuntas de combate à corrupção, em articulação com a Polícia Federal, Ministérios Públicos e demais órgãos de defesa do Estado. Senhor ministro, por gentileza. Senhor delegado Bruno Benassuli, com a palavra. Uma grata surpresa, ministro. Sem delongas, já passo a palavra ao senhor. Onde o senhor quiser. Então, em primeiro lugar, boa tarde a todos e a todas. Prazer estar aqui hoje, nesse evento importante, onde a gente vai conversar um pouco sobre os acordos de leniência, sobre o programa de integridade e compliance. Então, para a gente não perder muito tempo, eu vou direto ao assunto e depois a gente conversa um pouco mais especificamente através do debate de eventuais dúvidas e qualquer dúvida que nós tenhamos. Bem, como eu falei, hoje o assunto que nós vamos tratar é acordo de leniência, programa de integridade e de compliance, né, e qual é o papel da CGU dentro desse processo. Bem, em primeiro lugar, está bem pequeno, acho que ninguém está conseguindo ler, né, mas eu não vou querer replicar isso aqui, eu vou falar mais especificamente das 5 secretarias que a CGU tem, para que os senhores tenham uma noção do como que a gente trabalha. A primeira secretaria que é importante e é a mais nova, a caçula de todas, é a Secretaria de Combate à Corrupção. Essa secretaria trabalha diretamente com os acordos de leniência, com as operações especiais, com a parte de informações estratégicas da CGU. Depois, nós temos a Secretaria Federal de Controle. Essa secretaria é a secretaria que faz as auditorias, né, quem normalmente vai a campo e, através de seus trabalhos, tanto aprimora a atuação do gestor público, como também detecta casos de corrupção. Bem, a terceira secretaria nossa é a Ouvidoria Geral da União. Essa recebe a manifestação dos cidadãos, faz todo o trabalho, recebe toda a demanda de denúncias, toda a manifestação de ouvidoria, denúncias, elogios, reclamações, agora pedido, órgão recursal de pedido de acesso à informação. Então, toda essa parte ela fica na Ouvidoria Geral da União. Bem, a quarta secretaria é a Corregedoria Geral da União. Ela tem a responsabilidade por sancionar pessoas físicas, ou seja, servidores públicos envolvidos em casos de corrupção, como também sancionar pessoas jurídicas, no caso, envolvidas em casos de corrupção também, mais especificamente, aquelas que cometeram os atos lesivos previstos no artigo 5º da Lei 2846, que é a nossa lei anticorrupção. E, por último, a Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção, que é quem trabalha com a área de transparência, implementação dos programas de integridade no Poder Executivo Federal e também a área de conflito de interesse no âmbito do Poder Executivo. Então, essas são as 5 secretarias. Se a gente fizer uma análise bem clara das secretarias, todas elas atuam detectando casos de corrupção, dentro do viés de combate à corrupção, todas elas, principalmente a Secretaria Federal de Controle, ela trabalha detectando os casos de corrupção. Nós temos, trabalhando na prevenção, principalmente, a Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção,
e também a Ouvidoria Geral da União, se bem que a Ouvidoria, através da denúncia, também detecta e encaminha para a investigação, e temos, na área de sanção, a Corregedoria Geral da União e a Secretaria de Combate à Corrupção. Então, praticamente alinhado com os pilares da luta contra a corrupção previstos em todas as convenções internacionais, a CGU, como um todo, tem áreas que trabalham dentro desses 3 pilares. Hoje nós vamos falar mais especificamente desses 2 pilares aqui, mas também da detecção, porque um dos pilares do acordo de leniência é justamente você ter alavancagem investigativa. Então, vamos falar dos 3, mas mais prioritariamente sobre sanção e prevenção. Bem, todo mundo já conhece bem esse microsistema de combate à corrupção que nós temos, essa série de normas envolvidas, mas hoje aqui eu vou citar rapidamente a 8429 e a 12846, só para a gente tentar entender o que a 12846 trouxe de vantagem, o que ela trouxe de diferencial, essa lei anticorrupção que entrou em vigor no nosso país em 29 de janeiro de 2014, a lei de 2013, e, a partir daí, nós tivemos algumas mudanças. Aqui fizemos um quadro só para orientação e a gente tentar verificar quais são as diferenças, né? Nós tínhamos aqui na Lei de Probidade Administrativa, nós não tínhamos a previsão de responsabilização da pessoa jurídica, principalmente a responsabilização objetiva, que nós já temos na 12846. Isso aí é importante a gente entender essas mudanças para a gente entender a importância da lei e aí entrarmos no acordo de leniência. A desconsideração, uma previsão da desconsideração da personalidade jurídica, que está prevista especificamente na Lei 12846, principalmente nos casos em que você usa a empresa para dissimular ou para causar qualquer tipo de confusão patrimonial. Temos a previsão dos acordos de leniência, que não havia previsão na Lei 8429. Temos a previsão de punição ou de sanção ao suborno transnacional, que é o grande diferencial da lei. A gente via a cumprir as determinações das convenções internacionais, em especial a Convenção da OCDE, que fazia a previsão específica de sanção ou criminal, ou se a legislação daquele país não permitisse sanções cíveis e administrativas que conseguissem realmente combater a corrupção e sancionar pessoas jurídicas. Suspensão parcial das atividades, dissolução da pessoa jurídica, que também é uma previsão, se não me engano, no artigo 19 ou 20 da Lei 12846, que traz aquelas sanções judiciais que necessitam que elas sejam aplicadas judicialmente, né? E o caso mais extremo de dissolução, ele só é previsto também quando são empresas que são constituídas com o único efeito ou com o único intuito de fraudar, né? Se a empresa não foi constituída com esse intuito, somente cometeu ilícitos, ela, a princípio, não está submetida à dissolução compulsória da pessoa jurídica. E aí vem uma série de outras medidas que diferenciam a Lei 12846 da Lei 8429. Nós estamos citando aqui isso porque a gente vai ver que no acordo de leniência, muitas das vezes, nós vamos ter que nos socorrer à Lei 8429 para a aplicação da sanção, porque como os ilícitos da Lei 12846 só passaram, como a lei só passou a valer a partir de 29 de janeiro de 2014, para aqueles fatos trazidos para o acordo anteriores a janeiro de 2014, a 29 de janeiro, nós vamos utilizar o 8429 para sancionar a empresa. Bem, o que é o tal do acordo de leniência? Qual é a ideia desse acordo? Então, ele nada mais é do que um acordo firmado no âmbito federal entre a CGU e a AGU, né? E as pessoas jurídicas responsáveis pela prática de atos previstos na lei anticorrupção, que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo. É importante a gente trazer aqui um primeiro ponto. A gente coloca aqui, por mais que a lei traga somente a previsão da CGU, a própria leitura da lei, ela deixava claro que a CGU sozinha ela não teria condições de tocar esses acordos. Então, a gente precisava... a gente tinha previsão de sanções judiciais na lei, que nós não teríamos competências para aplicar. Então, a gente buscou trabalhar conjuntamente com a AGU, justamente para a gente poder trabalhar também esses aspectos da Lei de Probidade Administrativa. A lei tem 3 pressupostos,
que são básicos dentro do acordo de leniência. Toda vez que a gente opta por fechar um acordo de leniência, a gente tem que, obrigatoriamente, a pessoa jurídica ser a primeira a se manifestar sobre o interesse de cooperar sobre aquele fato específico, né? Não é a primeira a cooperar em um contrato, não, é sobre aquele fato específico. Cesse seu envolvimento na infração a partir da data em que ela, realmente, se ela decidiu colaborar, não tem como admitir que ela continuasse cometendo o ilícito, e admita a sua participação e coopere com as investigações. Então, ela tem que admitir sua responsabilidade objetiva naquele ato ilícito e também cooperar com as investigações. E o acordo tem os dois objetivos, que é a identificação dos demais envolvidos na infração, ou seja, ela trazer a identificação de quem mais está envolvido e também a obtenção célere de informações e documentos que comprovem aqueles ilícitos em apuração. Então, esses aqui são as ideias básicas que vão dar a direção geral de um acordo de leniência. Esse aqui é o normativo específico que nós temos hoje à disposição. A Lei 2846 é o dispositivo legal, mas nós temos também os normativos infralegais, né? E ali eu trago o Decreto 8.420, de 2015, a portaria conjunta CGU-AGU, que é de agora, de 8 de agosto de 2019, ela veio substituir a portaria 2278, a instrução normativa CGU-AGU 02, que trata do cálculo da multa, e aqui a portaria CGU 909/2015. Então, essas portarias elas vêm, e também instruções normativas e decreto, ela vem para regular os acordos de leniência. Todos esses normativos eles estão disponíveis na internet para quem queira ter acesso, né? Bem, toda a lei e toda essa mudança, ela tem... Deixa eu interromper só um minutinho. Claro. Puxa o microfone mais para o alto, que está tendo uma dificuldade na captação. Melhorou? Obrigado. Então, desculpa. Então, todo o arcabouço da norma, ela vai ter sempre essa ideia aqui, ó, responsabilizar a pessoa jurídica, dar o seu foco no viés econômico e financeiro da corrupção, né? Ou seja, a gente vai procurar sancionar a empresa a partir de uma sanção econômica, financeira, e, por último, a gente procurar uma mudança de comportamento e alinhar Estado e a iniciativa privada no combate à corrupção. Bem, os pilares do acordo de leniência são esses aí que estão explicitados. O primeiro é a alavancagem investigativa, ou seja, eu tenho que ter uma alavancagem na investigação a partir do momento que a empresa procura para colaborar. Ou seja, ela tem que trazer informações novas que eu permita, a partir dali, buscar e aprofundar as investigações em andamento. O segundo, ou não, né? Porque você pode também ter o caso que a empresa nos procure e não existe investigação nenhuma em andamento. A empresa, por si só, já tem um plano de integridade em andamento, detectou algum ilícito e ela faz o seu self-disclosure. Ela chega no local e fala, olha, eu quero entregar aqui esse ato porque eu descobri que um terceiro vinculado a mim pagou propina para obtenção de alguma vantagem. Eu contratei um terceiro em outro país e ele foi lá e pagou propina naquele país. Então, é um caso em que nós trazemos aqui também que você passa a trazer informações através de um momento que a empresa se autodenuncia. Bem, o segundo pilar é a recuperação de ativos. Esse aí eu digo que é um pilar importantíssimo, né? A gente vai ver os números de recuperação dos acordos, mas como a gente repete com a equipe diversas vezes, os números realmente que a gente vem alcançando são números significativos, né? Temos chegado aí alcançando, em média, 70% do valor de uma ação, de pedido de uma ação, e realmente com a entrada efetiva dos recursos ocorrendo. Para quem trabalha com combate à corrupção, há um tempo a gente sabe que a gente, às vezes, até consegue detectar, a gente consegue fazer a investigação, mas recuperar os recursos que foram desviados é uma dificuldade grande que todos nós temos. Bem, o terceiro ponto importante é a implementação de programas de integridade, ou a implementação ou o aprimoramento desses planos, casos já existentes. Então, nós temos um trabalho todo que é realizado buscando aprimorar esses programas, ou mesmo, em caso de inexistência desse, implementar esses programas no âmbito da empresa, evitando que aqueles casos de corrupção venham a ocorrer no futuro. E, por último, o risco de perda de benefícios, ou seja, a empresa recebe benefícios, ou seja, a multa dela
ela já tem ela pode ter um desconto na multa de até 2/3 do valor da multa pela lei, ela pode ter outros benefícios, como se ela tiver fraudado a licitação, ela pode não ser declarada inidônea, e caso ela descumpra o acordo, ela perde todos esses benefícios que ela conseguiu por meio do acordo de leniência. Bem, então vamos aqui procurar entender o fluxo do processo de negociação dos acordos, né? E eu fiz um resumo rápido e depois nós vamos bater ponto a ponto para que a gente possa entender. Bem, ele começa com uma propositura, né, que nós vamos ver que sempre parte da empresa. A partir daí, ela assina um memorando de entendimentos. Esse memorando de entendimento tem características específicas que nós vamos verificar. Depois, são nomeados, ou é nomeada, uma comissão de negociação específica com membros da CGU e da AGU. A partir daí, a gente parte para as fases da instrução processual propriamente dita, onde a gente passa pela admissão do ilícito, pela avaliação do programa de integridade, pelo cálculo dos valores e pela elaboração da minuta de acordo. Esses 3 primeiros, cálculo de valor, avaliação do programa de integridade e admissão do ilícito, não necessariamente nessa ordem, né? Depois a gente trabalha com a elaboração do relatório final, a manifestação jurídica acerca desse relatório final, que ele é confeccionado pela comissão, a assinatura do acordo e, a partir daí, o monitoramento do acordo. Então, vamos tentar secar isso aí, tentar entender isso aí por partes, né? Então, a propositura está aí, o processo é sigiloso desde a origem, é uma característica do processo, visto que a empresa está colaborando, e caso a gente não consiga fechar o acordo, eu tenho que destruir as provas que deram entrada. Então, eu só passo a ter direito a permanecer com as provas trazidas pela empresa se eu assinar o acordo. Até o momento que eu não assinei o acordo e, por algum motivo, esse acordo não se consolide, as provas oriundas ou as provas existentes que a empresa já tenha trazido ao poder público, elas têm que ser destruídas. A propositura tem que partir da PJ responsável, ou seja, da pessoa jurídica responsável, né? E essa manifestação pode ser feita de forma escrita ou oral. Bem, a partir do momento da propositura, a gente firma o memorando de entendimentos. Tá? Esse memorando de entendimentos é uma minuta, já tem uma minuta padrão que está publicada, qualquer empresa que queira saber quais são as cláusulas, qual é o modelo dessa minuta, ela está disponível na internet, aqui está o endereço, né? E também, essa minuta, praticamente, ela vai ter o objetivo do acordo e o seu escopo, a confidencialidade prevista do acordo, o compromisso de cooperação, as cláusulas relativas ao programa de integridade, de compliance, o ressarcimento, a previsão das cláusulas de ressarcimento, que nós vamos ver que nós trabalhamos no acordo, por mais que a lei preveja uma sanção de multa, nós também entramos no aspecto do ressarcimento dos valores desviados, por mais que essa previsão não seja legal, e os casos de resilição do acordo, caso a empresa descumpra, do acordo não, do memorando de entendimentos, da negociação, caso a empresa descumpra as cláusulas do memorando de entendimento. Vamos lembrar que, nesse momento, não existe acordo. Existe um memorando de entendimento que vai regular a fase de negociação. Bem, o fluxo, ele passa, óbvio, durante esse processo, por uma boa-fé da empresa no processo, ou seja, a empresa ela não pode esconder fatos que é de seu conhecimento. Lembrar que a responsabilidade da empresa aqui é uma responsabilidade objetiva. Muitas das vezes podem ter irregularidades ocorridas no âmbito da empresa que a direção ou quem está negociando não tinha ciência. E não é isso, a gente não quer que a empresa saiba de tudo. Mas todas as informações que sejam de conhecimento, ela tem que trazer. E ela passa a ter um compromisso de boa-fé, de colaboração, mesmo após se firmar o acordo. Ou seja, descobrindo, muitas dessas empresas implementaram investigações internas, e caso essas investigações internas detectem novos casos, ela tem que trazer essas informações para que a gente possa ditar o acordo. E também um compromisso de cooperação, não só durante a negociação e o acordo, mas também, posteriormente, inclusive com os órgãos que nós vamos compartilhar as informações oriundas do acordo, obviamente, posteriormente à assinatura desse acordo. Bem, nós temos 2 casos
básicos, que eu já citei anteriormente, onde a gente tem um acordo de leniência. Nós temos um caso em que a gente abre um processo administrativo de responsabilização, que é o PAR, que é o processo previsto na 12846, né? Então, quando a gente abre esse processo contra a empresa, ela pode nos procurar para fechar um acordo. Ou, um exemplo que eu já citei, a empresa pode nos procurar sem ter nenhum processo aberto contra ela, mas, através dos mecanismos de controle que ela tem implementado, ela detecta um caso e busca a administração pública. Nós temos já em andamento na CGU os dois tipos. Casos que a administração sequer sonhava da existência de qualquer ilícito e a empresa trouxe para buscar um acordo de leniência, e temos também casos onde nós já tínhamos ou investigações policiais ou processo administrativo de responsabilização em aberto. Quando nós temos um processo administrativo de responsabilização que ele responde ao que a pessoa jurídica tem o seu contraditório e ampla defesa, caso ela decida, ela opte por partir para o acordo de leniência, a gente suspende o par, porque não teria lógica, não teria a mínima lógica, ao mesmo tempo em que ela colabora com informações, o órgão está questionando a empresa no âmbito de um processo aonde ela tem direito à sua defesa, ou ao seu contraditório e ampla defesa. Então, a gente, normalmente, quando a empresa nos procura e nós já temos um processo administrativo de responsabilização aberto, nós suspendemos esse processo. Bem, a partir daí nós nomeamos as comissões. As comissões elas têm a participação de, no mínimo, 2 servidores da CGU e 1 da AGU, né? Essa comissão ela vai trabalhar nas atividades de coordenação das negociações e também na elaboração do relatório final, que é o produto final entregue dessa comissão. Certo? Ao término, existe uma manifestação da Consultoria-Geral da União, né, e da Procuradoria-Geral da União. Essa Consultoria-Geral da União e a PGU, elas dão o parecer delas para que a gente possa ter o parecer jurídico naquele processo, que é a previsão legal, e, a partir daí, o acordo é assinado pelos ministros da CGU e da AGU. Quais são as fases desse processo? Que foi o que lá naquele fluxograma eu coloquei em vermelho. Admissão do ilícito, avaliação do programa de integridade, cálculo dos valores e elaboração dos termos do acordo e, posteriormente, a assinatura, o monitoramento. Então, a admissão do ilícito está aí. Ela envolve a especificação de todos os fatos admitidos, ou seja, a empresa, quando chega, ela traz uma lista, né, onde ela coloca todos os fatos ilícitos que ela tem conhecimento que foram cometidos, né? Aí, a partir daí, a gente faz ali um detalhamento desses fatos, né? Então, a gente tem ali necessidade de conhecimento. A gente pode fazer um batimento, inclusive, das informações que nós já temos através de investigações de outros órgãos que já estavam em andamento. Se tinha um inquérito em andamento, a gente já verifica o que estava e fala, empresa, você tem que trazer isso. Se já tem relatórios de auditoria anteriores, a gente verifica esses relatórios e tenta cruzar com as informações para verificar se a empresa está trazendo todas as informações realmente disponíveis, e caso ela não esteja trazendo, que a gente aponte, olha, nós temos um problema aqui, não tem nada nos fatos que você está nos trazendo, então você dê um jeito de verificar se você possui informações internas ou informações disponíveis que venham auxiliar nessa investigação. A partir daí, a gente passa para a identificação dos elementos de provas que corroboram com aquela admissão do ilícito, ou seja, isso aqui é importante, pessoal, porque quando a gente está na colaboração lá da empresa, o pessoal da polícia, do MP, que tem mais familiaridade com a colaboração premiada, quando a empresa chega lá, ela vai ter praticamente 3 tipos de fatos que ela vai trazer. Ela vai trazer fatos onde ela tem conhecimento, ela tem provas que comprovem aquilo que ela está trazendo. Esse é um tipo de informação. Ela tem outro tipo de informação onde ela não tem a prova, mas muitas vezes ela tem o caminho da prova. Eu não tenho a prova na mão, mas eu falo, olha, eu não tenho o contrato aonde foi contratada uma empresa para desvio de recursos, mas essa empresa eu sei que é do familiar tal da pessoa. E o valor desse contrato foi tanto. Então, se eu já tenho, por exemplo, o sistema de contabilidade da empresa apreendido, eu posso ir lá e verificar se aqueles fatos, verificando quem são os sócios daquela empresa que receberam o dinheiro naquele valor, se realmente são parentes e coisas do tipo. Então, ela não tem a informação, mas ela tem um caminho para você chegar àquele fato. E um terceiro tipo de informação que ela traz, que é o mais complicado,
é aquele em que a empresa traz uma história, sem caminho da prova e sem prova, né? Que, mesmo assim, nós temos que trazer, mas são informações que vão ter baixa utilização de alavancagem investigativa posteriormente ao fechamento do acordo, né? Então, a gente identifica esses elementos, né? E colhe da empresa um compromisso de que ela não tem conhecimento de outros fatos que venham a comprovar os ilícitos. Porque, posteriormente, caso a gente verifique que essa empresa omitiu intencionalmente aqueles fatos, ela vai ter a resilição do acordo. Bem, depois partimos para a avaliação do programa de integridade, né? O programa de integridade ele tem um aspecto interessante. Se a gente for verificar o cálculo da multa, que nós vamos tratar mais à frente, o cálculo da multa do acordo ele passa por uma verificação de situações agravantes que serão diminuídas de situações atenuantes, já previstas no Decreto 8.420. Uma das fatores atenuantes do acordo previsto no artigo 18 do Decreto 8.420 é a existência de programa de integridade. Ele dá descontos na multa que vão de 1% a 4% do valor do faturamento bruto da empresa no exercício anterior à abertura do procedimento administrativo. Então, a primeira coisa da entrega do programa de integridade é a realização desse cálculo. Deixar claro que, se a empresa não possuía programa de integridade no momento da ocorrência do ilícito, jamais ela vai atingir 4% de desconto. Muitas das vezes, entre o espaço em que a empresa busque a CGU para trazer esses ilícitos, ela implementou o programa de integridade, ou seja, ocorreu o ilícito, ela não tinha o programa. Ela buscou a CGU 6 meses depois e, nesse meio tempo, ela começou a implementar um programa. Ela terá um desconto, mas jamais esse desconto atingirá o 4%. Outra cláusula obrigatória são as cláusulas que versem sobre a adoção da aplicação ou aperfeiçoamento do programa, ou seja, analisado o programa de integridade da empresa, a CGU apresenta um plano de modificações ou de implementações de determinados controles e determinados fatos dentro do acordo de leniência que a empresa obrigatoriamente terá que implementar dentro de um plano. Óbvio que a gente faz mais ou menos ali uma previsão e, de tempo em tempo, nós verificamos, de 6 em 6 meses, a gente vai verificando o andamento desse plano. Se a empresa fechar um acordo onde ela tenha que dividir o seu pagamento em 20 anos, praticamente durante 20 anos ela vai estar submetida a uma fiscalização da Controladoria Geral da União acerca do seu programa de integridade. Os parâmetros de avaliação do programa de integridade são 16 parâmetros que são colocados no Decreto 8.420. Os 16 estão aqui citados e passam por comprometimento da alta administração, nada diferente do que todos os senhores que trabalham com integridade não conheçam. Então, códigos de ética, adesão ou comprometimento da alta administração, medidas disciplinares, canais de denúncia e diversos outros pontos de implementação que são essenciais para a implementação de um programa de integridade efetivo. Basicamente, nossa avaliação do programa de integridade da empresa, ele passa por esses 3 pontos que estão aqui amarrados. O primeiro é a atuação da pessoa jurídica em relação ao ato lesivo. Depois de descoberto o ato lesivo, o que ela fez dentro do programa para modificar aquela situação na empresa? Por exemplo, se ela tinha funcionários ou terceiros contratados pagando propina, o que ela fez para mudar aquele fato daqui para frente? Existe uma regra para isso? Para a contratação de terceiros, ela implementou um due diligence para verificar se essas pessoas realmente já possuíam algum histórico de irregularidades? Quais foram as medidas que ela tomou para amenizar isso para frente? Então, esse é o primeiro ponto que a gente verifica. O segundo ponto é a cultura organizacional da integridade, da empresa, daquela empresa específica. Às vezes a empresa tem tudo isso que a gente falou, mas não tem uma cultura organizacional, né? E o terceiro ponto são os mecanismos, políticas e procedimentos de integridade. Ou seja, a gente verifica isso e verifica o nível de maturidade. Por exemplo, eu tenho um canal de denúncia. Ótimo. Você já tem um canal de denúncia há 3 anos, mas nunca apurou nenhum caso. E tudo que entrou de denúncia está arquivado num local, não serve para nada o seu canal de denúncia e a sua avaliação vai ser ruim em relação ao programa de integridade. Não é uma avaliação simples de go, no go. Marquei, isso tem, isso não tem. Não, tem. Quais são os resultados advindos disso aí?
Bem, ainda dentro do avaliação do programa de integridade, a gente trouxe aqui algumas falhas e também obrigações de aprimoramento ou remediação que a gente faz normalmente. Então, a gente identifica como falhas falta de comprometimento da alta direção, foco em aspectos formais em detrimento de uma cultura real. Ele tem tudo escrito, mas não serve para nada, né? O famoso programa de prateleira. Ausência de responsável pelo programa, falta de aplicação das políticas, está no papel, mas não está na prática. Falta de adaptação a programas globais do Brasil, ou seja, você tem, de programas globais ao Brasil. Ou seja, tem que ter um programa único, claro, com a especificidade de cada país, mas você vai ter que ter a adaptação específica àquele país. Precariedade de treinamentos, ausência de monitoramento, ou seja, ninguém monitora se está ocorrendo ou não, né? Basicamente, o que a gente coloca como obrigações de aprimoramento, a gente busca segregação de funções, criação e aplicação de políticas e procedimentos, adaptação do programa à realidade brasileira, né? Desenvolvimento e aplicação de treinamentos específicos, fomento à integridade de parceiros e, em último caso, como já ocorreu, que a gente procura nunca fazer isso, gerar até o afastamento da pessoa da empresa. Bem, vamos lembrar que a Lei 2846 prevê somente 2 tipos de sanção. O primeiro tipo de sanção é a multa, que vai de 0,1% a 20% do faturamento bruto da empresa, por isso que a lei ela entra no aspecto econômico e financeiro da empresa, e também a publicação da decisão condenatória em jornal de grande circulação, no site do órgão, de tal forma a expor a empresa, o nome da empresa, àquela situação de ter sido sancionada por estar envolvida em casos de corrupção. Bem, essa é a previsão. Além disso, a gente também pode aplicar as sanções da Lei 8666, da Lei de Licitações, que vai até a inidoneidade da empresa, nos casos em que a empresa cometeu fraudes à licitação. Se a gente pegar o artigo 5º da lei, um dos delitos, bem claro, dos ilícitos previstos na lei, são aqueles relacionados à fraude à licitação. Mas a gente não entra somente no aspecto financeiro, na multa. A gente entra também no ressarcimento. E como que isso a gente faz? A gente procura trabalhar eventuais danos incontroversos. O que são danos incontroversos para a gente? Pagamentos de propina, ok? Melhor, propina está aqui embaixo, eu vou separar. Como danos incontroversos, a gente considera aqueles danos que já foram verificados, certo? Que a empresa admita que ela causou aquele dano ao Estado, ou que o órgão específico, como um Tribunal de Contas, já tenha julgado e detectado aquele dano, sem direito ainda, né, de que esteja já transitado em julgado. Então, se nós temos uma decisão definitiva de um Tribunal de Contas dizendo que a empresa gerou aquele dano, esse dano é controverso. Se a empresa admite que gerou aquele dano é incontroverso. Ah, tem um dano apontado em uma auditoria, mas ainda cabe recurso, e a empresa não admite, ele não entra no cálculo do ressarcimento. Ok? Outro tipo de ressarcimento são propinas pagas. Por default, para a gente, se ele pagou propina, ele tirou da obra ou do serviço prestado, e aquilo é prejuízo. Ah, mas isso aqui é que eu tinha guardado de outro e paguei do meu lucro, não me interessa, é prejuízo. Então, isso entra por regra. E, por último, a vantagem indevida. O que é a vantagem indevida oferida ou pretendida? É aquela que eu faço o seguinte, eu tenho um contrato. Esse contrato, a empresa admite que fraudou o contrato na sua origem, ou seja, na licitação, ela pagou propina para a obtenção daquele contrato. O que eu faço? Todo o lucro advindo daquele contrato, para a gente, é uma vantagem devida da empresa, porque ela não poderia ter lucro de uma atividade originalmente ilícita. Então, nós entramos no lucro da empresa. Então, no ressarcimento, são esses 3 pontos. Propina, danos incontroversos admitidos pela empresa ou julgados por órgão sem direito a recurso, e também a vantagem indevida, que são os lucros obtidos somente nos casos em que a empresa fraudou a licitação na sua origem. Bem, para o cálculo da multa,
A gente usa a multa da lei anticorrupção para os fatos ocorridos após 29 de janeiro de 2014 e as multas da lei de probidade administrativa para os ilícitos ocorridos antes de 29 de janeiro de 2014. A gente procura impulsionar com isso a recuperação de ativos, porque todos esses valores que eu falei, de dano presumido, de propinas pagas, certo? E de enriquecimento ilícito da empresa, ou indevido, isso tudo já serve de adiantamento, caso posteriormente ela seja julgada em débito por prejuízos. A lei é clara que uma coisa é a multa e que as sanções aplicadas, elas não impedem a abertura de procedimentos específicos de ressarcimento ao erário. Então, uma coisa é a sanção, a outra coisa é o ressarcimento. Todo esse trabalho que a gente faz, ele serve de adiantamento para o ressarcimento. Ok? Então, vamos supor que nós chegamos ao valor de ressarcimento num determinado contrato de 30 milhões de reais. E depois o tribunal dá uma decisão definitiva que o prejuízo foi de 32. A empresa só vai pagar mais 2 milhões. Porque 30 já foi adiantado através desses cálculos feitos no âmbito do acordo. Ok? Isso é importante porque nós não damos quitação ao débito da empresa, mas adiantamos esses débitos por meio desse cálculo que eu expliquei agora. Bem, a multa da LAC, ela tem lá sua previsão no decreto 8.420, na lei. A especificação dela está no decreto 8.420, ela é simples. Eu pego os valores, era para ser simples, né? Você pega os valores agravantes ou os percentuais em cima do faturamento agravantes previsto no artigo 17, soma todos. Depois pega todos do artigo 18, que são atenuantes, soma e diminui os agravantes dos atenuantes. O valor que der é o valor da multa, a princípio, porque tem alguns detalhes da lei que eu vou mostrar agora. Vamos lá. Basicamente, a multa é calculada da seguinte maneira, estamos falando da sanção. A gente pega o ano base de cálculo da multa, calcula o faturamento bruto com base na Instrução Normativa 1, de 7 de abril de 2015, fazemos o marco temporal para a definição da multa, porque se for depois de 29 de janeiro de 2014, a gente aplica a LAC, se for antes, a gente aplica a LIA, a Lei de Probidade Administrativa, e depois, nos contratos contaminados, a gente calcula o lucro, certo? Ou o lucro auferido ou pretendido. Às vezes eu pretendo ter um lucro tal na obra, mas, na verdade, eu só consigo alcançar tal. Então, quando a gente tem esses dois casos, a gente opta sempre pelo maior. Se o auferido foi maior que o pretendido, vai o auferido. Se o pretendido foi maior que o auferido, vai o pretendido. Ok? Então, a partir daí, a gente vai calcular a multa. Por que olha aqui o artigo 17, né, da lei, do decreto 8.420, ele traz aqui, ó, os fatores agravantes. Houve continuidade do ato lesivo no decorrer do tempo? Ou seja, esses atos foram se repetindo? Se sim, você pode sancionar de 1 a 2,5%. Você pode agravar de 1 a 2,5%. Então, eu faço cálculo. Se não ocorreu no decorrer do tempo, eu coloco 1%. Se ele ocorreu no decorrer do tempo, eu coloco 2,5%. Tolerância / ciência do corpo diretivo. O corpo diretivo sabia que aquilo estava ocorrendo, se todo mundo sabia, mais 2,5%. Se não sabia, só 1%. E aí nós vamos indo. Situação econômica. Se o índice de solvência geral, de liquidez, foram todos acima de 1, eu coloco aqui mais 1%. Se for abaixo, 0%. E aí, se ele tem reincidência em menos de 5 anos, 5%. E aí eu vou chegando, em termos de valores também, de 1 a 5%, eu vou ali. Se aquela obra, se o contrato era maior que 1,5 milhão e menor que 10 milhões, 1%. Se era entre 10 milhões e 50 milhões, 2%. Então, assim a gente vai calculando e chegamos ao valor dos fatores agravantes. Terminado a soma desse valor, nesse caso aqui, é uma empresa que tinha um faturamento bruto de 100 milhões de reais, ela foi fazendo o cálculo, olha, 2,5% no primeiro, ela deu aqui os fatores agravantes, somaram 8 milhões. Depois eu fui para os atenuantes. A infração foi consumada? Foi. Então, ela ganha 0% de desconto. Os casos de comprovação houve ressarcimento do dano? Ela comprovou que ressarciu todo o dano? Não.
então não ganha desconto nenhum. Ela colaborou com a investigação, eu posso botar entre 1% e 1,5%. Então, eu vou fazendo isso aqui. Aqui, no final, nós tivemos aqui uma atenuantes que somavam 3.250.000. Como as agravantes eram de 8 milhões e as atenuantes de 3.250.000, logo eu chego a um resultado de multa de 4.750.000 reais. Fatores agravantes menos atenuantes. Aí o pessoal fala, pô, fácil, né? Só que aí vem o problema. A lei fala o seguinte, ela traz limites. O limite é só no Brasil que a gente consegue ter esses cálculos da NASA. Então, ela vem lá. O limite mínimo da multa, ela tem que ficar, ela não pode ser, você tem que calcular a vantagem auferida, que seria o lucro mais a propina dela. Nesse caso, a empresa, entre lucro e propina, o valor que ela tem é de 5 milhões. E o previsto no artigo 19. O artigo 19 diz que é 0,1% do faturamento bruto. Isso vai dar 100 mil reais. Então, o limite inferior é o maior valor entre a vantagem auferida e o previsto no artigo 19. O maior valor entre 5 milhões e 100 mil é 5 milhões. Então, o valor mínimo da multa tem que ser 5 milhões. Lembre-se que eu cheguei a 4.750.000 pelo valor atenuante e agravante. Mas, como o valor mínimo deu 5 milhões, eu tenho que subir ela para cima. E o valor máximo, ela vai estar entre 20% do faturamento, que seria a multa máxima, e 3 vezes o valor da vantagem pretendida ou auferida, o menor deles. Como aqui, o menor deles é 3 vezes o valor da vantagem auferida, que dá 15 milhões, a multa deveria estar entre 5 e 15 milhões. Como eu cheguei ao valor de 4.750.000, eu subo a multa para 5 milhões. No básico, seria o agravante, os fatores agravantes menos atenuantes. Mas a gente tem essa característica na norma legal que nos obriga a fazer esse cálculo um pouco maluco, mas está explicado aí. Para os casos em que a empresa cometeu os ilícitos anteriormente, a gente calcula a multa da LIA, que vai até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial ou até 2 vezes o valor do dano. E ali a gente faz uma dosimetria. Lembrar que, quando a gente entra no lucro, o lucro ele é negociável com a empresa. Eu posso falar, pelo grau de colaboração, falar, você vai me pagar 70% do lucro. Por quê? Porque ele não é prejuízo, o lucro era uma coisa prevista no contrato. Agora, o ressarcimento de propina e de dano incontroverso, que é dano, eu não posso negociar com a empresa, é o valor total. Ok? Bem, além disso, eu continuo nos cálculos, calculei a multa, eu parto para o ressarcimento. E dentro do ressarcimento, a gente deixa claro que tanto na lei, quanto nos nossos acordos, ou seja, nos termos do acordo fechado com a empresa, não existe quitação de dano nos acordos de leniência. E tem gente que reclama, fala que isso gera insegurança, mas é a lei. Se tiver que fazer isso, a gente vai ter que mudar a lei. Os americanos conseguem chegar lá e negociar com valores menores. Aqui no Brasil, não pode. Muitas vezes a gente sofre crítica, vai quebrar a empresa. O que eu posso é aumentar o tempo de financiamento, vamos dizer assim, ou de divisão de pagamento desses valores. Agora, eu não posso entrar no valor que ela causou de prejuízo ao erário e dar um desconto. Eu não posso fazer isso. E como eu não audito e não tenho certeza desse dano durante o acordo, porque seria impossível fazer isso, eu não dou quitação ao dano. Ok? Vamos lá. A assinatura do acordo de leniência ele não fere competências de nenhum outro órgão. Por quê? Porque os valores de ressarcimento eles vêm em forma de adiantamento, que eu falei. Se tiver um processo específico de reparação de dano em andamento lá no Tribunal de Contas, por exemplo, uma tomada de contas especial, e ele chegar à conclusão que aquele determinado contrato gerou um prejuízo de 32 milhões e a empresa adiantou 30, ela vai pagar mais 2 milhões lá, e ela sabe disso desde a hora que ela sentou à mesa no acordo de leniência. Aqui eu já falei, todo
todo valor pago ele serve de adiantamento, no caso de ressarcimento, né? Já expliquei que são os danos incontroversos, né? São aqueles de valor a título de propina, de superfaturamento por sobrepreço, por execução contratual. Isso já está explicado. O ressarcimento de enriquecimento ilícito, que são os lucros, né? Então, aqui eu pego um exemplo claro, aqui, só para o pessoal ter uma ideia. Aqui nós temos a comprovação, ou a empresa assume a responsabilidade objetiva e entrega informações de que ela pagou propina para fulano, para ciclano e para beltrano, no valor de R$1.300.000 nessas datas aí. Isso aí são vantagens indevidas, né? Propinas, isso aí é dano presumido. Esse dano aí já está no processo. Posteriormente a isso, a gente entra no lucro. Então, ela admite ali 100 mil no contrato 1, 200 mil de lucro no contrato 2, né? E, num outro contrato, numa medida provisória, perdão, aqui no contrato 1, ela admite 100 mil, aqui ela admite 200 mil que ela teve de benefício através de uma medida provisória que foi editada e que gerou um benefício para aquela empresa, e, num contrato 2, um lucro de 1 milhão. Só que, nesse lucro de 1 milhão, ela fala assim, olha, eu não paguei propina para obter esse contrato. Lá eu paguei, sei lá, só um valor de propina para adiantar a medição da obra. Estava tudo correto. Então, ela não vai ter desconto de lucro nessa obra, porque ela obteve aquele serviço licitamente. Em relação à medida provisória, nós só vamos descontar o valor de lucro indevido que ela recebeu no período de vigência da medida provisória. Porque, se essa medida provisória for convertida em lei, eu já não posso dizer que aquela empresa pagou propina para 513 deputados para aprovação. É por maioria, não há como. Eu não tenho como continuar, porque ali teve uma aprovação de uma norma que foi considerada legal. Mas, no período de edição da medida provisória, desde que a empresa nos traga a informação de que ela pagou recurso para a obtenção daquela medida provisória, no período de vigência da medida provisória, nós cobramos a vantagem devida que a empresa tenha recebido e o valor da propina paga. Tá? E também o superfaturamento admitido. Ela fala, olha, eu realmente tive superfaturamento na obra tal, eu paguei um valor X, certo? E deixei de executar tanto. Eu tive superfaturamento, fiz em execução contratual ou fiz por sobrepreço, tive superfaturamento por esses dois modelos e está aqui os valores. Então, a partir daí, a gente vai lá, soma esses valores e depois calcula a distribuição desses valores, ou para a conta única do Tesouro, ou para as entidades lesadas, no caso das empresas públicas e sociedade de economia mista. Ok? Só um detalhe que é importante você ver, vamos supor que o recurso fosse de um convênio, onde a União entrou com R$700 mil e o município entrou com 300 mil. E ela admite que teve de lucro indevido R$80 mil e de propinas R$30 mil. Então, ela soma de dano aqui 110 mil. Então, o que eu faço? Como 70% do recurso era da União e 30% era do Estado, eu divido esses valores de R$77 mil vai para a União e 33 mil não vão fazer parte do acordo, porque nós não vamos fechar acordo com recursos estaduais. A empresa vai assumir o compromisso no acordo de buscar o Estado e fechar o acordo lá no Estado, que ela causou aquele prejuízo. E aqui já vai ter a informação que pelo menos R$33 mil ela tem que pagar lá. Não entramos nos acordos nem em valores de estados e municípios, nem de outros países. O que a gente faz normalmente, quando temos recursos em que a empresa admite pagamento de propina em outro país, e que gera prejuízos àquele país, a gente faz a empresa buscar aquele país, fechar acordo naquele país, e aí damos um prazo de 3 anos, normalmente, renováveis por mais 3. Se depois de 6 anos ela não conseguir resolver lá, a gente recebe dinheiro no Brasil. Mas a gente dá a possibilidade da empresa pagar aquele recurso no país onde o prejuízo foi causado. É claro que isso é um problema grave, porque muitas das empresas estão batendo na porta dos países e os países não têm uma lei anticorrupção para negociar. Ele quer receber a informação e sancionar a própria empresa. E isso é um pressuposto do acordo. Você não pode sancionar a empresa com dados que foram trazidos por ela mesma, que ela abriu mão do contraditório ampla defesa para trazer. Se a gente fosse sancionar a empresa por isso, isso seria um absurdo. Isso aí é um problema grave que a gente está tentando resolver através dos
mecanismos aí dessas reuniões dentro dos mecanismos internacionais com outros países para a gente tentar resolver esse problema. Bem, ainda mais temos no acordo a manutenção da rigidez do acordo, diversas cláusulas que, caso a empresa descumpra, ela seja sancionada. Bem, terminado a assinatura do acordo, o pessoal pensa, acabou o acordo. Não, não acabou o acordo. Agora a gente parte para o monitoramento do acordo no período. Monitoramento da implementação das recomendações de integridade, monitoramento do pagamento dos valores, né? Monitoramento se a empresa continua colaborando tanto com a CGU quanto com os outros órgãos. Quando termina um acordo, normalmente eu oficio a Polícia Federal. Polícia Federal, fechei um acordo. Se você assumiu o compromisso de não utilizar as provas contra a própria empresa, você pode vir aqui, eu te dou a cópia de tudo que foi entregue. Então, eu vou lá, passo para a polícia vai tocar isso aí. Então, eu também passo a verificar. Se a polícia falar, Wagner, nós estamos precisando de informação e a empresa tem a informação e está negando, isso também pode ser resilido. Ela colabora não somente com a CGU, mas também com os outros órgãos que venham a aderir. E também o controle de outras obrigações determinadas no acordo, qualquer outra obrigação que a empresa tenha que cumprir. Caso ela não cumpra, o acordo vai ser resilido. Dentro do monitoramento do acordo, nós temos aí um plano de aperfeiçoamento dos programas de integridade, né? Relatórios semestrais que são feitos e também visitas técnicas e reuniões. Então, de tempo em tempo, vai chegando esse trabalho. Nós temos uma equipe na CGU que trabalha somente com o monitoramento desses acordos. Os tópicos especiais para encerrar, aqui, a gente tem adotado o seguinte, para mim não há dúvida, a lei é clara, só quem sabe ler, abre a lei 2846, o órgão responsável por fechar os acordos de leniência é a CGU. Mas, como eu deixo claro, na mesma claridade que eu consigo ler aquilo ali, eu consigo entender que a CGU sozinha não é capaz de fechar acordo. Nós temos 3 órgãos aí que têm competências específicas sobre isso. CGU, né, a própria AGU e o Ministério Público Federal, né, no caso da União. Então, nós temos procurado esses órgãos justamente para tentar criar um acordo, para que a gente não feche um acordo e o Ministério Público entre com ações, mas as próprias decisões judiciais já estão amarrando isso aí. Ou seja, órgãos, por exemplo, acordos fechados por outros órgãos, sem a participação da CGU, normalmente os juízes estão determinando, já tem decisão do TRF4 para ir lá e buscar a CGU para fechar esse acordo. Outros órgãos que estão pegando informações dos acordos, no momento, um período, nós abrimos a informação desse acordo, depois nós vetamos porque os órgãos não estavam sabendo utilizar as informações. A partir do momento em que esses órgãos estão utilizando essas informações para punir uma empresa que fechou o acordo, invariavelmente no STF as liminares estão caindo, para a declaração de idoneidade da empresa. Isso aí tem se tornado muito comum. Bem, nós temos a possibilidade de adesão de pessoas físicas, que era um caso que a gente não imaginava. O acordo é de pessoa jurídica, como é que uma pessoa física faz adesão? Como nós estamos com a AGU, e a AGU poderia entrar com as ações de probidade, ou se o MPF tiver participado, eles podem entrar com ações criminais, as pessoas que colaboram e que agiram em nome da empresa também poderão fazer adesão, é o caso do acordo da Odebrecht, onde tem adesão dos executivos da Odebrecht ao acordo. Em relação ao Tribunal de Contas da União, como eu disse, a participação do Tribunal de Contas da União não é no acordo. O Tribunal de Contas da União ele tem a competência de determinar os débitos, julgar esses débitos através da tomada de contas especiais, e ele está livre para fazer o seu trabalho. Se quiser não utilizar as provas contra a empresa, nós estamos aptos a passar as informações. Se quiser utilizar as provas contra a empresa, não vai ter acesso às provas, essa é a regra. Então, chega lá, me dá acesso porque eu vou fazer auditoria. Não cabe auditoria nesse tipo de caso, porque aqui nós estamos falando de sanção, não estamos falando de utilização de recurso público. Eu estou agindo dentro de uma investigação e dentro de uma sanção, e isso não está abrangido lá na seção 9 do título 4 da Constituição Federal, que trata da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Então, o Tribunal de Contas fiscaliza a aplicação, as despesas e também a aplicação dos meus recursos, e não a nossa atuação. Se assim o fosse, o Tribunal de Contas poderia revisar a decisão de juízes nesses processos, caso esses processos tivessem, por exemplo, determinação de dano ao erário. Então, o assunto é esse. Então, é um trabalho de colaboração. Quem quiser acessar as provas ao término do acordo, está aberto desde que cumpra as obrigações que nós temos que nós colocamos lá no memorando. Acho que a Polícia Federal já vem acessando vários desses acordos. Né? Esses são os resultados dos trabalhos. Nós fechamos até agora
8 ou 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 acordos que somam 11 bilhões 225 milhões 382 mil reais, né? Efetivamente já entraram nos cofres públicos 3 bilhões 135 milhões de reais. Esses valores todos, quando são divididos, são atualizados pela taxa Selic. Então, quando os senhores veem aqui 11 bilhões, isso aqui vai chegar a 25 bilhões quando for atualizado, mas são valores, aqui são os valores presentes fechados no momento do acordo. Bem, esse é a apresentação da explicação do que vem a ser os acordos de leniência, como que os programas de integridade se inserem dentro desse acordo, e agradeço a atenção de todos nesse fim de tarde, que eu sei que é difícil ficar aqui até essa hora, e me coloco à disposição para eventuais perguntas. Ministro, parabéns pela sua palestra. Foi muito esclarecedor, um assunto novo. Como todo assunto novo é polêmico, precisa muitas vezes ser reavaliado, mas acredito que assim como foi o Acordo de Colaboração Premiada, um instituto que veio trazer ganho para a sociedade brasileira, o Acordo de Leniência, os programas de integridade também estão no caminho certo para a evolução da sociedade. Antes de passar para as perguntas em si, eu faço questão de exaltar a sua trajetória, porque o senhor acabou sendo algo raro na vida, digamos assim, política brasileira, que o senhor mesmo permaneceu no cargo, mesmo com a mudança de governo com plataformas distintas. Isso daí não é algo comum, algo que já acontece em outros países, mas que são situações que no Brasil são excepcionais. E, particularmente, também gostaria de exaltar a CGU, que já é um parceiro da Polícia Federal em todos os estados, e, particularmente, no meu estado, o estado do Pará. Nós conseguimos fazer operações, 4, 5, 6 operações ao ano de todas as áreas. Eu, particularmente, já presidi algumas delas e garanto que nós temos completa segurança de atuar com a CGU pela seriedade que a CGU vem desenvolvendo, vem desempenhando nos seus trabalhos. Diante disso, eu vou passar a fazer as perguntas dos nossos participantes. A primeira pergunta que eu lhe faço é da doutora Nelby. Ministro, como prevenir as estruturas estatais da cooptação pelo crime organizado? Não está na hora dos ministérios também aprimorar seus sistemas de integridade com unidades específicas e preparadas para o tema? Bem, muito obrigado, doutora Nelby, pela pergunta. Realmente já passou da hora. A gente, ainda no governo anterior, nós editamos o Decreto 9.203, que trata sobre a implementação de integridade no Poder Executivo Federal. A gente começou a trabalhar isso e tentar a mudança de cultura. Ficamos um pouco na dúvida de uma unidade específica, se a gente ia criar uma diretoria ou uma secretaria dentro de cada ministério, ou se a gente ia aproveitar as estruturas existentes, como as assessorias especiais de controle interno, as corregedorias, e as áreas de ética, as áreas de ouvidoria. Então, nós estamos com 2 pilotos em andamento hoje. Nós já temos a obrigatoriedade. Cerca de 70% da administração pública federal já implementou seus planos de integridade. Isso não quer dizer que os planos estejam bons, não estão, mas é uma fase inicial, onde nós vamos começar a auditar e verificar agora. Nós estamos fazendo vários mecanismos de controle através dos riscos identificados na controladoria para distribuir já pronto para a administração pública, como a trilha de nepotismo, como o ALICE, que é o sistema que foi uma parceria da CGU com o Tribunal de Contas da União no desenvolvimento de um sistema que buscasse indícios de fraude nos contratos administrativos. Essa base ela é gerada, ela roda todos os dias, e nós detectamos, já paramos mais de 800 milhões de reais de licitação só esse ano, de diversos ministérios, ou seja, através de mineração de texto, inteligência artificial, o pessoal vai buscando palavras-chave que constam em outros editais de licitação
que possuíam casos de corrupção, e nós vamos identificando esses casos e fazendo análise diária disso, né? A partir do momento que é detectado, vai para uma equipe, a equipe analisa. Então, a gente está bem trabalhando com vários mecanismos para aprimorar esse programa de integridade. Hoje nós estamos com um piloto, onde a gente criou uma unidade de integridade específica, uma diretoria no âmbito do Ministério da Saúde, é a Carol que está à frente desse grupo, trabalhando dessa maneira, e no Ministério da Agricultura nós estamos trabalhando com um modelo onde as estruturas já estavam montadas e está tendo uma coordenação do Assessor Especial de Controle Interno. No final desse ano nós vamos fazer uma avaliação do que andou melhor, e eu já estou fechado com o governo que, vendo o que andou melhor, vai ser o padrão de todo o governo federal, e, a partir daí, a gente vai trabalhar cada vez mais intensamente para implementação. Os passos para o Programa de Integridade Brasileiro já vêm sendo dados no governo há muitos anos, como a padronização do Sistema Único de Denúncia, como a implementação de comitês de ética em todos os órgãos, de corregedoria em todos os órgãos. Então, tudo isso vai criando a base de um programa de integridade. Eu tenho certeza que, nos próximos anos, nós vamos criar maturidade nesses programas e vai ser sentido pela sociedade a redução significativa da corrupção na administração pública. Muito bem, ministro, obrigado. Eu vou fazer uma segunda pergunta aqui da doutora Tânia, da Associação da DPF São Paulo. Ministro, ao longo dos anos, a CGU se consolidou como um dos órgãos mais importantes do Sistema Nacional de Integridade. O que pode ser feito para que as instituições de Estado que atuam dentro desse sistema sejam fortalecidas e blindadas em face de pressões externas? Esse é um fato, um acontecimento que isso é o tempo que traz. A gente tem que, cada vez mais, buscar blindar nossas instituições de qualquer tipo de interferência. Mas eu acho que isso vem com a maturidade. A gente não é um país que está em processo de maturidade e integridade dentro do país. Às vezes as pessoas não têm a visão ainda correta de como atuar, então a gente precisa, através de normas, através de uma série de procedimentos, a gente buscar blindar essas instituições, principalmente aquelas instituições que trabalham com a parte de defesa do Estado. Polícia Federal, CGU, Ministério Público. Algumas instituições têm normas que já são mais fortes, que permitem uma blindagem maior, outras não, mas eu tenho certeza que a maturidade que vai crescendo vai trazendo essa visão, e, a partir daí, a gente sempre vai depender que essas normas passem pelo Congresso, então depende de uma maturidade do país como um todo, e eu tenho certeza que essa maturidade está chegando e a gente vai ter resultados importantes nisso aí. Mas o senhor acredita que a autonomia para essas instituições é essencial para essa blindagem? Essencial. Perfeito. Não, isso aí não há dúvida, e está em qualquer... Quem não sabe de corrupção é só ler qualquer livro que está lá claro. Acho que ninguém fecha nenhum trabalho sem deixar clara a importância da autonomia das instituições. Perfeito, ministro, porque é isso que nós da associação batemos na tecla já há anos, que é necessário, sim, autonomia para os órgãos fiscalizadores, para os órgãos investigativos, como é o caso da Polícia Federal. Ministro, me permita agora fazer uma pergunta minha, né? Eu não posso, não perderia essa oportunidade de fazer uma pergunta para o senhor. Até uma sensação minha, no campo policial, muitas vezes nos deparamos com criminosos que, por mais que aquela pena seja alta, por mais que esteja já previsto em lei determinadas sanções que até são tidas como duras, eu, particularmente, tenho a sensação que o dano, o crime causado por aquele determinada pessoa é muito mais grave do que qualquer pena imposta a ele. E fica aquela sensação que o Estado está pouco atuante, está sendo leniente, nas suas próprias palavras, está sendo pouco leniente. No caso do acordo de leniência, principalmente, o senhor já mostrou aqui a tabela das empresas onde foram firmadas. A maioria delas, acredito, estão ligadas, de certa maneira, à Lava Jato. A sua percepção, ministro, com relação aos acordos de leniência para determinadas empresas, não foi também uma espécie de premiação
não foi o dano causado àquela empresa, por uma determinada empresa ao Estado brasileiro, não foi muito mais grave até do que qualquer acordo poderia minorar o dano? Bem, excelente pergunta. A gente tem que... Eu tenho uma diretriz de trabalho que sempre eu procuro me guiar por ela, e em várias ocasiões ou em várias situações da minha vida, e que eu acho que ela, pelo menos como eu acredito, eu acho que ela resolve muita coisa. A gente tem uma mania, principalmente aqui no Brasil, de não ter nada, ou seja, a gente tem 0, e a gente quer partir do 0 para o 100. Se você parte do 0 para o 50, todo mundo critica, mas você sempre critica baseado numa realidade que não existe. Você fala, a empresa está sendo beneficiada, que ela está pagando só 70%, só que na vida toda ela não pagou nada. O brasileiro, em geral, ele não compara com a realidade, ele compara com um país que ele sonha e que não existe. Então, de forma bastante clara, o que a gente tem que deixar claro é o seguinte: a gente permitiu que fatos como esse ocorressem no Brasil durante anos. E a resolução desses problemas, elas vão ter que passar por etapas. Essa etapa agora são essas regras. Daqui a pouco as regras vão começar a ser apertadas. Os descontos dados aqui vão começar a chegar próximo a 0 se a empresa não se autodenunciar, se ela não implementar programas de integridade. Mas esse passo a passo, ele tem que ocorrer gradualmente. Quebrar, eu falo muito isso, o pessoal fala, eu não defendo nenhuma empresa, não estou aqui fazendo nenhuma apologia de que as empresas... Não, eu só acho o seguinte, numa empresa, e as empresas, muitas das empresas envolvidas em ilícitos aqui não são empresas, não são qualquer empresa, são empresas que têm um capital importante, que emprega muitas pessoas, que têm um desenvolvimento tecnológico, se você for lá e acabar com aquilo, aqueles profissionais com aquele conhecimento vão migrar para outras empresas, se bobear de outros países, nós vamos perder aquele desenvolvimento tecnológico gerado durante anos dentro do nosso país. Então, eu acho que são coisas que a gente tem que verificar. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que trabalhavam nessas empresas sequer sabiam que tinha um caso de corrupção lá dentro. E estão aí todas desempregadas, o país na situação que se encontra. Então, eu acho o seguinte, os passos da corrupção, de combate à corrupção, têm que ser dados gradualmente. Se a gente não tomou, essa é a hora de ir até aqui. Eu não enxergo nenhum benefício a essas empresas, nesse caso, porque elas foram lá, abriram mão do seu contraditório para a defesa, durante muitos anos elas exerceram isso e jamais foram condenadas a nada e não pagaram nada. Cheio de gente hoje gritando que vai fazer, que vai acontecer, que teve esse poder para fazer a vida toda e não fez, e agora que aconteceu fala, é um absurdo, mas quando tinha o poder para fazer, não fez o que deveria fazer. Então, eu acho que é gradual, nós temos que nos comparar com a realidade que nós temos, uma realidade de recuperação de ativos vergonhosa, uma realidade de impunidade vergonhosa que realmente agora está mudando. E isso está sendo possível graças a instrumentos como esse. A gente tem que defender esses instrumentos, buscar aprimorá-los e buscar, mais para frente, um país cada vez melhor. Ministro, agradeço a participação. Desejo que o senhor continue perante a frente da CGU, desenvolvendo o trabalho com brilhantismo que tem sido feito desde que o senhor assumiu a pasta, e que possamos, de braços dados, CGU, Polícia Federal, continuar tentando fazer o melhor para esse país. Muito obrigado. Eu só queria dizer uma coisa, agradecer à Polícia Federal. A Polícia Federal é um grande parceiro que nós temos na CGU. Boa parte do desenvolvimento de investigações na CGU se deve à parceria com a Polícia Federal. E é um órgão irmão nosso que a gente vai caminhar aí durante muito tempo ainda, lado a lado. Obrigado. Gostaria de convidar aqui ao palco o representante da CGU na Bahia, senhor Ronaldo Malhado, para que possa fazer a entrega do certificado e também da lembrança do nosso evento ao nosso palestrante, como também ao presidente desta mesa.